Vamos girar o assunto, apesar do pedido do presidente, ainda que posteriormente tenha se revelado apenas protocolar na semana passada, durante a live, o presidente pediu ali para que as pessoas evitassem, né, participar dos protestos do dia 15 de março, solicitando até que fossem adiados. Alguns grupos aderiram, o Tomé esteve aqui com a gente, a Dush nas ruas falando com a gente, adiou tudo aqui, mas muita gente foi, né? Muitas pessoas ligadas ao bolsonarismo, que apoiam o governo, foram se manifestar ali também contra as instituições democráticas, o Congresso, o STF. Sim. Vini, vamos lá. Quais bandeiras foram erguidas nessas manifestações, através das imagens que vimos? O que podemos dizer a respeito delas? Sim, Edgar, eu vou pedir para o Bruno começar a rodar já algumas imagens para a gente ter uma noção do vulto dessas manifestações, um pouco do contexto, do que foi defendido com relação à defesa do governo, críticas aí a instituições e pedidos também pelo fechamento do Congresso, intervenção militar. Teve um pouco de tudo, um pouco se misturou aí nessas cores, em meio a essas cores verde e amarelo, que são as cores já predominantes das manifestações de direita, participação de políticos como Marco Feliciano, por exemplo, pastor Marcos Feliciano, e até associações, né, Edgar, com o vírus, né, o coronavírus, e com algumas dessas instituições como o Legislativo e o Judiciário. Então foram manifestações, obviamente, que um pouco mais esvaziadas em virtude desse pedido do Ministério da Saúde, né, a orientação e a recomendação para que se evite a propagação do coronavírus. Um pedido do próprio presidente Jair Bolsonaro também, naquele pronunciamento na semana passada, na live que ele fez também, mas o próprio presidente Jair Bolsonaro acabou se autocontrariando, né, e rompeu até uma norma, Edgar, de monitoramento. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, orientou que o presidente Jair Bolsonaro ficasse sendo monitorado, porque deve fazer aí um novo teste para ver se ele está com coronavírus ou não. Na sexta-feira passada foi dado como negativo aí o resultado do primeiro exame que ele fez. A gente sabe que ele teve depois daquele imbróglio lá todo, né? Com o Van Garten, né, o chefe da SECOM, naquela comitiva aos Estados Unidos. Muitos dos que estiveram nessa comitiva acabaram sendo diagnosticados aí com o coronavírus. Então o Bolsonaro, apesar de ter dado negativo, o ministro da Saúde recomendou que ele ficasse ali numa situação de monitoramento. Mas o Bolsonaro acabou descumprindo essa ordem, Edgar. E aí primeiro ele deu uma volta ali de carro pela esplanada, depois ali na rampa do Planalto ele acenou para alguns manifestantes e depois decidiu ir ao encontro desses manifestantes, e aí cumprimentou, tirou foto, pegou em objetos. Vamos ver um pouquinho dessas cenas aí do Bolsonaro com quem foi à rua se manifestar. Olha aí, primeira cena que a gente assiste, Edgar, do Bolsonaro hasteando ali a bandeira da República, né, a bandeira do Brasil. Os manifestantes gritam ali: a nossa bandeira jamais será vermelha. Há uma grade ali que separa o presidente desses manifestantes, mas depois ele vai se aproximando um pouco. E olha só, esse momento aí agora que a gente vai ver, onde ele tem o contato, né, com muitos aí desses manifestantes. Ele que estava ali com uma camisa da CBF, da Seleção Brasileira, essa camisa branca, e o Bolsonaro vai conversando um pouco com esses manifestantes, vai cumprimentando alguns deles. Pode rodar o outro vídeo para a gente também, Bruno, no momento em que o Bolsonaro, Edgar, pega um pichuleco, um boneco do Lula ali com a roupa de presidiário, e chuta o pichuleco para frente, para onde estavam os manifestantes. Aí dá o ok lá, o joinha, né? Pega mais uma faixa ali, um cartaz: Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, uma das suas frases, e também ali em cima, a Amazônia é nossa. Então a gente vai vendo mais imagens dessas manifestações também, para a gente ter um pouquinho deste contexto. Então, e o Bolsonaro também compartilhou muitos vídeos pelas redes sociais ao longo do dia, né, em todas as cidades que estavam tendo aí os protestos, né, Edgar? E aí a gente tem o repúdio por parte dos presidentes das casas aí do Legislativo,
né, tanto do Maia como do Davi Alcolumbre, a esta ação, a este gesto do presidente Jair Bolsonaro. A gente vai ver agora o que disse primeiro Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados. Ele diz o seguinte: o mundo está passando por uma crise sem precedentes. O Banco Central americano e da Nova Zelândia acabam de baixar os juros. Na Alemanha e na Espanha, os governos decretam o fechamento das fronteiras. Há um esforço global para conter o vírus e a crise. Aí o Maia continua e faz uma crítica um pouco mais firme ao presidente Jair Bolsonaro. Pode passar esse tweet aí, Brunão? Olha lá. Por aqui, o presidente da República ignora e desautoriza o seu ministro da Saúde e os técnicos do Ministério, fazendo pouco caso da pandemia e encorajando as pessoas a sair às ruas. Isso é um atentado à saúde pública que contraria as orientações do seu próprio governo. Maia continua: a economia mundial desacelera rapidamente, a economia brasileira sofrerá as consequências diretas. O presidente da República deveria estar no Palácio coordenando um gabinete de crise para dar respostas e soluções para o país. Essas foram as palavras do Maia, que depois até conclui também dizendo: mas pelo visto ele está mais preocupado em assistir às manifestações que atentam contra as instituições e a saúde da população. Aí tivemos também a fala do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que também criticou. Disse o seguinte: Alcolumbre, é hora de amadurecermos como nação. Com a pandemia do coronavírus fechando as fronteiras dos países e assustando o mundo, é inconsequente estimular a aglomeração de pessoas nas ruas. Davi Alcolumbre também disse que a gravidade da pandemia exige de todos os brasileiros, inclusive do presidente da República, responsabilidade. Todos nós, segundo ele, devemos seguir à risca as orientações do Ministério da Saúde. E aí ele conclui dizendo que convidar para ato contra os poderes é confrontar a democracia. É tempo de trabalharmos iniciativas políticas que de fato promovam o reaquecimento da economia, criem ambiente competitivo para o setor privado e, sobretudo, gerem bem-estar e emprego de renda para os brasileiros. Bolsonaro, à noite, em entrevista à CNN, Edgar, respondeu os presidentes das casas aí, tanto o Maia como o Alcolumbre, e disse o seguinte: venham para as ruas para vocês verem como vocês serão recebidos aí pela população. Então ele gostaria que Maia e Alcolumbre saíssem às ruas como ele, para ver como que eles vão ser recebidos. Ele diz assim: olha, respeito os dois, mas acho que os acordos entre nós não pode ser só entre nós, tem que ser entre nós e a população. Aí ele também falou aí sobre o movimento, sobre as manifestações, disse novamente que não foi uma coisa convocada por ele, que foi um movimento espontâneo. Falou sim que fez aquele pronunciamento quando disse que os atos precisavam ser repensados, mas que o povo decidiu a rua, então ele foi ver ali o que estava acontecendo, foi conversar com o povo de dentro ali da presidência da República. E apesar de saber que com essa aglomeração de pessoas corre-se o risco de o vírus se espalhar, né, de maneira mais grave, é uma realidade. Então ele deu até outros exemplos, né, de metrôs, ônibus, algumas partidas de futebol que ainda estão sendo realizadas com torcidas, o próprio carnaval, que foi mais no comecinho, não tinha nem caso confirmado aqui no Brasil ainda, mas ele dá esses exemplos para dizer o seguinte: olha, nesses locais há aglomeração, então nas manifestações acontece o mesmo. Ele teme pelo pior, mas chama de irresponsáveis quem quer colocar a culpa nele. Diz que não está preocupado em manter contato com as pessoas, que ele toma as devidas precauções e que muitos pegarão o vírus independente dos cuidados e que não podemos entrar numa neurose, como se fosse o fim do mundo. Ele até falou: outros vírus perigosos já circularam por aí, já aconteceram no passado e não tivemos essa crise toda. Diz que na visão dele tem um interesse econômico por trás de tudo isso. Lembrou até que em 2009 aconteceu mais ou menos o mesmo, mas naquela época era o PT e o Obama e ninguém teve esse tipo de reação. Para finalizar, o ministro da Saúde, Henrique Mandetta, diz que a ação do presidente não é ilegal, mas a orientação, não só para ele, mas para todo mundo, é que não se faça esse tipo de coisa. Não entre em aglomerações como essa, e ele achou a manifestação aí da população desnecessária em virtude desse perigo aí de que o vírus se dissemine, viu, Edgar? Vamos lá, fala, Adriles. É o seguinte, é impressionante, eu acho, como alguns intelectuais, alguns jornalistas, né,
acham que o povo é sempre de maneira como um rebanho tutelado por um gesto, uma ação, uma palavra de um chefe de Estado, né? Que o povo não tem autonomia ou consciência ou sabedoria suficiente para saber o que faz, para os riscos que faz, para saber quando vai às ruas, o que é as ruas. A questão que se coloca é: todas as autoridades, o ministro da Saúde falou dos riscos de aglomerações, o próprio presidente, em mensagem oficial à população, falou dos riscos. Eventualmente as pessoas foram, sabendo dos riscos. Alguns podem dizer que por heroísmo, sabendo do cálculo, e todo heroísmo pressupõe um cálculo de risco, alguns achando que é por burrice ou por patriotismo, mas enfim, a consciência estava ali, a despeito e apesar das recomendações para não fazerem qualquer tipo de aglomeração. Em se sabendo da manifestação, o que o presidente respondeu foi que, já que a manifestação está ocorrendo em meu nome também, para além da crítica legítima que eu acho que foi feita ao Congresso, aos maus congressistas, aliás... Vamos ser responsáveis. Aí ele foi lá e, de uma maneira ingênua e prosaica e populista, como ele faz... tocou as mãos das pessoas com as costas à mão. Não adianta nada. Mas pelo menos resvala num certo senso de responsabilidade. Não, mas eu acho que foi imprudente. Sim. Pegou a mão normal. Eu acho que ele foi imprudente. Eu acho que ele não deveria ter feito isso. Mas isso não anula a ação legítima de um povo que aceitou correr risco para fazer uma manifestação. Porque, como a gente já sabe, existem trens, existem ônibus, existem metrôs, existem na própria Paulista aglomerações de pessoas. Ou seja, não evitar esse tipo de coisa é salutar, é saudável. Mas assim, uma manifestação não é cotidiana como você embarcar num trem, num metrô, numa coisa. Realmente, como autoridade pública, ele talvez não devesse fazer isso. Mas não se justifica o ódio, a sanha de raiva de um presidente que simplesmente foi lá ver a manifestação que estava sendo feita em nome dele. Adriles, os trens, os metrôs estão lotados porque as pessoas precisam trabalhar. Sim, mas elas precisam trabalhar, pelo amor de Deus. Eu sabia que você ia falar esse argumento, mas eventualmente, uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses, as pessoas querem se manifestar, correndo os riscos. Quando uma pessoa... Posso falar uma coisinha? Só terminar. Quando uma pessoa entra num trem, num metrô, num ônibus para trabalhar, ela sabe do risco que está correndo. A mesma forma quando vai numa manifestação que não é diária. Você acha que falar comunavírus e várias pessoas que estavam lá questionando a real veracidade da epidemia... Você acha que essas pessoas claro, primeiro vírus ideológico da história. Claro que é irresponsável algumas pessoas falarem que não acreditam na pandemia, que algumas pessoas não acreditam no vírus. Mas a maioria, eu acho que tá... Olha, você vê as fotos das pessoas, tinha muita gente com máscaras. Ou seja, as pessoas têm um senso de responsabilidade, mas tem ao lado desse senso de responsabilidade, um senso de dever patriota. Você pode achar equivocado, você pode achar distorcido, fazer uma manifestação ufanista em torno de um presidente ou contra maus congressistas. Mas é um senso de risco sabido. Isso foi propalado de maneira constante e permanente para a população. As pessoas que estavam lá na Paulista, que estavam lá em Brasília, que estavam lá no Brasil todo, sabiam do risco que estava correndo. Isso são irresponsáveis, são inconsequentes, porque tinham muitos idosos nesse protesto. Então as pessoas são. Hã? Então as pessoas que estavam na manifestação. Também, mas o exemplo tem que vir de cima. Se o presidente participa de um ato como esse, então, quer dizer... Eu acho assim, ele falou para não irem. Então revelou-se apenas protocolar, por isso pontuei, porque depois, na verdade, ele foi lá dar um endosso. Que ele falou, então. O que eu acho que, assim, o pior cego é aquele que não quer ver. O Bolsonaro, ele inspira, através do estabelecimento de um certo caos na maneira de governar, ele inspira a desobediência, ele inspira a negação a um bom senso. Você vê como ele é um ser caótico e muitas vezes insano. Mas o Bolsonaro, que foi espontaneamente, não foi ele a partir dessa estratégia do caos, né, quanto mais confuso, quanto mais desinformada a população, melhor para um governo que tem lá suas aspirações demagógicas e populistas. Ele comete um ato populista ao descer da rampa e cumprimentar, abraçar, dar a mão para a população que saiu às ruas. A mensagem que ele passou na live de quinta-feira, desencorajando a população a sair às ruas ontem, foi apenas uma peça que posteriormente seria encaixada dentro de um argumento retórico, apenas para dar ideia de que ele, o presidente, se importa
Né? Então ele vai lá, pede para não ir à manifestação, melhor evitar. Mas ele depois desce e ele mesmo vai lá exaltar quem foi heroicamente. Que conversa. E essa conversa. Então, portanto, você que me ouve, você que está assistindo, não se engane. Não se engane, o presidente não está se importando com a população e com a saúde da coletividade. Não. Ele só está se importando, acreditem vocês, com o que lhe resta de vida política ao falar para a sua própria bolha. É a grande verdade. O Bolsonaro nunca cometeu um ato de unificação nesse governo. Ele sempre falou para quem é minoria que o sustenta como bolha e uma bolha barulhenta. Quando ele desacata, tem toda uma circunstância, você é o suficientemente perspicaz para entender a circunstância em que o elegeu. O que eu quero dizer, quando ele sai fora de uma orientação, ele desrespeita uma orientação do seu próprio ministro, um técnico que está lá, um técnico, conhecimento científico, com dados. Numa situação constrangedora, né, Edgar? Que pede para que, como uma das estratégicas na contenção desse vírus, a população evite o contato direto e que o presidente permaneça com um isolamento razoável ali, dentro do que lhe é possível, né? Ele tá contrário à própria lógica da ciência, e o que diz o seu próprio quadro técnico. Os manifestantes estão lá, obviamente, para gritar mito contra as instituições. Contra a vontade dele. Contra as instituições democráticas. Olha, mais dia, menos dia. A gente vai saber, mais dia, menos dia, se o colapso do sistema público de saúde, que já não vai lá um modelo bom, né, vai estar agravado por uma atitude irresponsável como essa. Que uma manifestação o Bolsonaro, na verdade, fazendo o que ele fez, ele dobra de vez a aposta dele na sua própria insanidade. Deixa eu ir lá ouvir o Zé Maria Trindade em Brasília. Zé, bom dia. Quero saber aí, Zé, o presidente foi muito criticado ali por políticos em Brasília, por esse contato direto com os manifestantes aí. Essa atitude dele gerou, ou pode gerar, na tua visão, Zé, algum problema do ponto de vista político? O quão difícil esse cenário, que já não é simples e fácil, né, pode ainda se tornar para o presidente Bolsonaro aprovar ali, implementar as reformas que estão à frente? Bom dia, Zé. Bom dia, Edgar, bom dia a todos. É como diz o Tim Maia, né? O presidente deu motivos para as críticas mesmo, viu? Olha, Edgar, parece a história do rabo que balança o cachorro. O governo todo num sentido e o presidente, que deveria ser o líder, vai exatamente no outro sentido diferente. A frase mais forte do presidente da Câmara foi de que o piloto deve assumir o comando, o presidente deve assumir a presidência da República. Eu tenho que separar aqui o que é esta ideia do presidente Jair Bolsonaro em ir para o povo e cumprimentar as pessoas, os manifestantes, em frente ao Palácio do Planalto, e a repercussão política das manifestações em capitais em vários pontos do país. Primeiro, o presidente da República, ao ser eleito, ele se submete a ritos especiais. Tão especiais que um decreto regulamenta, inclusive, o comboio presidencial. Ele é obrigado a seguir normas. O comboio presidencial tem necessariamente que ter um carro do Corpo de Bombeiros, uma ambulância, um batedor, e ele vai no meio, e um carro de reservas. Isso está regulamentado em decreto, ou seja, lei. O presidente é obrigado. Como várias estatais e várias empresas privadas submetem os seus diretores a rigores de segurança. Se ele não seguir, pode até ser demitido. Então, o presidente é assim. Por quê? Ele mesmo, o presidente, já falou, já comparou um tabuleiro de xadrez. Ele seria o rei, então tem que ser protegido. Não pode ficar exposto a xeque-mate. Então, o presidente estava no topo da rampa quando ouviu os gritos aí. A sedução, eu conheço, acompanho muito e ele não resiste. Quando escuta o cor de milho, ou seja, foi espontâneo. Ele empolgou, ficou empolgado, desceu e se expôs, tanto em termos de segurança, como também do vírus, porque ele pegou na bandeira, pegou no chuleco, enfim, se expôs. Tá. Acontece o seguinte, que quem criticou o presidente, né, as pessoas foram alvo das manifestações. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e que foi muito atacado durante as manifestações, e o presidente do Senado. E aí que está a novidade. É a nota mais dura do presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, que estava ali reservado na possibilidade de diálogo, foi
elogiado várias vezes pelo presidente Jair Bolsonaro, viajou com ele no avião presidencial e que está recebendo apoio lá para o estado dele, o Amapá. Então, essa é a primeira dificuldade política criada. Então, as manifestações foram legítimas, Perfeito. Porém, é a primeira vez que se tem uma manifestação assim tão radical. Isso foi reparado. Alguns líderes dizem por aqui de que alguma coisa virou aí nessas manifestações, porque agora atacam diretamente as instituições, atacam o fechamento do Congresso, atacam presidentes da Câmara e Senado como símbolos, né? Então, foram manifestações diferenciadas, mas inevitáveis. Se houvesse uma manifestação transparente, sem o vírus, ela seria muito mais ampla, mas do jeito que foi, só os mais ligados ao presidente e esses movimentos aí mais radicais é que compareceram. Daí essa fachada. Mas o povo tem que se manifestar e era previsível. Nada poderia suspender em 100% essas manifestações e eu já sabia disso. Agora, Edgar, se os opositores do Bolsonaro criticaram bastante, nós tivemos também ações de pessoas ligadas a ele, que apoiam o governo, que foram na contramão também do que ele fez. Por exemplo, em Goiás, o governador do estado, o Ronaldo Caiado, que é um político de direita, que é um político que está sempre ali em apoio ao Bolsonaro, ele tomou uma atitude totalmente contrária ao que o Bolsonaro fez. Ele foi até os manifestantes, mas para repudiar aquilo que eles estavam fazendo. Vamos ver o que o Caiado fez. E Ronaldo Caiado enfrentou as esquerdas no Brasil. Segundo lugar, somos governadores dos poucos, pode-se dizer quase entre os 3 únicos, que apoiam o presidente Bolsonaro. Mas vocês têm que entender uma coisa só. Vocês têm que entender que eu sou um médico. Antes de ser governador de estado, eu sou médico. Antes de ser governador de estado, eu sou médico. E vocês precisam entender, a menos que vocês não estejam olhando para o mundo, o que está ocorrendo. Vocês precisam, mais do que nunca, de ter responsabilidade de não fazer com que as aglomerações provoquem a disseminação do vírus do coronavírus. É o direito que vocês têm. Tá aí, Edgar. Então você vê que o Ronaldo Caiado está mais atento do que o presidente ao que acontece pelo mundo. Começou sendo aplaudido, terminou... Acho que não tinha entendido já ainda. começam as brincadeiras aí sobre Ronaldo Vaiado, né? Em vez de Ronaldo Caiado. Só um reparo aqui, uma contradita ao senhor Edgar Piccoli. Eu acho muito temerário, muito subjetivo, um julgamento subjetivo você dizer que o Bolsonaro fez premeditadamente um vídeo para que as pessoas não fossem. Você acha? Acho. Você que é olavista, Não, acha não isso? sou pô? nadaísta, eu sou adrilista, eu sou conscientista. Como assim? Fazer premeditadamente um vídeo para que as pessoas não vão, e É um aí, álibi. a reboque do movimento É um álibi. espontâneo das pessoas, o cara vai lá, É um sendo álibi. que ele sabia já de maneira articular. É teoria da conspiração, É álibi. meu cara. Não, ele fez de uma maneira porque foi Ele orientado. mas errou, não ele errou. acredita. Ele não Eu acredita concordo com no que ele vocês que ele errou falou. quando Adriles, foi a população. Ele não acredita Isso no que ele fato. falou naquele Me responde aqui, pronunciamento. posso te perguntar Sei. uma coisa? Você me É responde? subjetivo, Você me é responde? subjetivo, claro, com Você me certeza. responde? Então, diga o seguinte: um governante que se levanta e convoca o povo contra instituições Ele não democráticas convocou. estabelecidas, ele é o quê? Ele não É convocou. o Maduro? A Não, manifestação é foi Fidel Castro. espontânea, Não é original Fidel do Castro. povo. É Ele quem? simplesmente Mao endossou. Tse Tung. Não é contra Quem as é? instituições, é É um contra ditador. maus congressistas. Contra maus congressistas. O Congresso... Maus congressistas que afetam a instituição. Então dê nomes. Dê nomes. Ué, a maioria? Dê nomes. Eu vou dar o nome de 432 pessoas? Ué, desse você acha que Renan Calheiros. esses devem ser atacados? Tem milhões, tem dezenas, tem centenas ali. Zé Maria Trindade, uma linha pra gente manifestação foi fechar, assim. meu querido. Vamos lá. Pois é, agora as repercussões, né? Houve uma tentativa, principalmente do presidente do Senado, para que o presidente Jair Bolsonaro não convocasse, não apoiasse as manifestações contra instituições. E isso, pelo que eu ouvi já houve uma configuração de que o presidente pelo menos apoiou, publicou e tal. Então agora as repercussões políticas é ver exatamente onde é que isso vai dar. Né? Há um distanciamento agora a partir dessa manifestação. Valeu, Zé. Obrigado pelo papo, pelas informações. Bom trabalho para você em Brasília, meu camarada. Muito bem, obrigado. Bom dia.